Olá, meu nome é Luiz, Doutor Luiz. Vou conversar com você sobre uma doença importante que vem atingindo cada vez mais pessoas no Brasil e no mundo e que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. O diabetes mellitus, também conhecido apenas como diabetes. Com certeza você já ouviu falar dessa doença, não é mesmo? Pois é, só aqui no Brasil mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes. Esse é um problema de saúde sério e que, se não for adequadamente tratado, pode trazer muitos problemas. Existem dois tipos principais de diabetes. O diabetes tipo 1, que geralmente aparece na infância ou adolescência. Esse tipo é menos comum. E existe também o diabetes tipo 2, que representa 90% dos casos e que está associado ao estilo de vida das pessoas, além de predisposição genética. Eu quero apresentar a vocês o Pedro. Tudo bem, Pedro? Legal! O Pedro tem diabetes tipo 2. No caso dele, a alimentação incorreta, a obesidade, a falta de atividade física e outros fatores fizeram com que a doença aparecesse. A mãe dele também é diabética, não é, Pedro? Pois é, quem tem casos de diabetes na família também tem mais chances de desenvolver diabetes. Mas afinal, o que é diabetes? O Pedro e a Ana, sua esposa, vão mostrar pra gente. Tudo bem, Ana? A Ana não tem diabetes. Pois bem, quando ela come alguma coisa, o corpo dela transforma grande parte do alimento em açúcar ou glicose, que o sangue levará para as células do corpo como fonte de energia. Para que a glicose possa entrar nas células, ela precisa da ajuda de um hormônio chamado insulina. E quem produz insulina no nosso corpo é o pâncreas. A insulina ajuda o açúcar a entrar na célula, controlando a sua taxa no sangue. O problema do Pedro, que é diabético, é que o pâncreas não produz insulina suficiente e, com isso, a glicose não consegue entrar nas células e o seu nível no sangue fica elevado. E esta alta taxa de glicose no sangue, com o tempo, pode provocar muitos danos ao organismo. Em linhas gerais, isto é diabetes, entendeu? Imagine uma doença que aparece, vai causando mal a você e você nem percebe. Esse é o diabetes. Geralmente o paciente não percebe os sintomas, como por exemplo vontade de fazer xixi toda hora, fraqueza, cansaço, perda ou ganho de peso, muita sede, infecções na pele, demora na cicatrização de feridas, visão embaçada, sensação de formigamento, queimação ou dor, normalmente nas mãos e nos pés. Muita gente só descobre que tem a doença quando acontece uma complicação ou mesmo quando visita o seu médico por outras causas e acaba descobrindo que tem diabetes. Mas preste atenção, hein? Muitas vezes essas complicações podem estar ligadas a outros problemas de saúde, como por exemplo a hipertensão e ao colesterol elevado. Se você possui diabetes e também é hipertenso ou está com o colesterol elevado, seu cuidado deve ser redobrado. A hipertensão, mais conhecida como pressão alta, é um problema de saúde muito comum, inclusive nos diabéticos. E o colesterol alto também é um problema muito comum. Existem alimentos que são ricos em gorduras saudáveis, que são as gorduras monossaturadas, como o azeite. E as gorduras ruins, que são as saturadas, presentes em frituras, carnes e derivados de leite. Essas gorduras levam ao aumento do colesterol ruim, podendo causar um infarto. É, Pedro, o negócio é sério mesmo. Existem ainda os triglicérides, que fazem parte da gordura que fica acumulada no corpo e que agem de maneira semelhante ao colesterol ruim, por isso também deve ser tratada. Todo mundo tem que tomar cuidado com a pressão alta, com o colesterol e com os triglicérides. Nos diabéticos, isto não é só uma recomendação, é uma obrigação. Isso muitas vezes depende da ajuda dos que estão ao seu lado. O diabetes deve ser encarado como uma questão familiar. Seu marido ou sua esposa, seus filhos, amigos e parentes devem ajudá-lo a adotar hábitos saudáveis e, com isso, controlar o diabetes e os níveis de glicose no sangue. E você, trate de aceitar a ajuda deles. Ouviu bem? O segredo de uma boa alimentação consiste em adequar o seu gosto pessoal com a quantidade e a qualidade dos alimentos que farão parte de sua refeição diária.
Incorpore no seu dia a dia a maior quantidade possível de alimentos ricos em fibra. Frutas, legumes e verduras, cereais e alimentos integrais também são altamente recomendados. Diminua a quantidade de gordura, como óleo, manteiga, cremes e de carboidratos simples, como massas e doces. Dê preferência a alimentos grelhados e cozidos. Aquela picanha que você tanto gosta vai ficar ainda mais saborosa se for grelhada, reduzindo consideravelmente a quantidade de gordura. Mas não se esqueça de me convidar para comer também, tá? Mas afinal, o diabetes tem cura? Não, o diabetes não tem cura, mas pode perfeitamente ser controlado. Por isso você precisa tomar as medicações regularmente, conforme a orientação do seu médico, e também mudar o seu estilo de vida, praticando atividades físicas regulares e melhorando a qualidade de sua alimentação. Acontece, porém, que muitas pessoas, alguns meses após a consulta médica, sentem-se bem e acham que não precisam mais seguir a orientação médica, deixando de tomar as suas medicações e colocando de lado as orientações dietéticas. Isso é um erro muito grave, ouviu? Siga rigorosamente as orientações do seu médico e nunca deixe de tomar as medicações ou seguir a dieta prescrita sem antes avisar ao seu médico. Ele é a pessoa mais recomendada para esclarecer as suas dúvidas e lhe orientar corretamente. E só ele pode fazer o diagnóstico, tratar o diabetes e também é o único que pode recomendar mudanças no seu tratamento. Fique ligado, o diabetes pode e deve ser controlado. A prática de exercícios, a alimentação saudável e a visita periódica ao consultório do médico devem fazer parte da rotina de qualquer pessoa. E para as pessoas que são diabéticas, existem tratamentos muito eficazes para o controle desta doença, que, como você já sabe, pode ter muitas complicações. O Pedro, com a ajuda da Ana, mudou todos aqueles hábitos de vida incorretos e vem tomando direitinho a sua medicação, não é, Pedro? Ah, meus parabéns! E você, hein? Já está cuidando da sua saúde tão bem quanto o Pedro e a Ana? Pense bem nisso, porque mesmo com diabetes a sua vida pode ser muito legal. E quem assina embaixo sou eu, Dr. Luiz. Um grande abraço para você e até a próxima!